Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, com Beth Veloso. Bom, a gente começa o programa de hoje com um desafio. Qual é a diferença entre afrontar, defrontar e confrontar? Estar na sociedade do conhecimento não significa necessariamente ser conhecedor de mais coisas. Viver na era da informação não se traduz automaticamente em ser mais culto ou melhor informado. Estar na internet todos os dias não vai tornar ninguém mais interessante ou mais preparado para o mercado de trabalho. O paradoxo da era moderna é que a superinformação não nos está tornando mais inteligentes. Esse é o tema do Papo de Futuro de hoje. Vamos então prestar atenção, porque a Beth Veloso, nossa consultora legislativa e jornalista, vai explicar por que mais informação significa menos sabedoria e como podemos resolver essa equação tão desafiadora nos dias de hoje. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes e também espectadores. Pois é, há uma pressão enorme, Márcio, sobre as atuais gerações, que supostamente são mais evoluídas, os jovens são mais bonitos, mais altos, mais inteligentes, mais saudáveis. Então, aí uma questão de evolução. No entanto, as redes sociais estão repletas de posts dizendo que essa geração, a geração Y, diminuiu, está desaprendendo a estudar, a trabalhar e até mesmo a falar. E que são tantas gírias e tantos memes nesse mundo da internet que, no final, estamos nos tornando mais papagaios de nós mesmos, apenas repetindo o que os outros, os influenciadores, estão dizendo. Isso acaba criando padrões que repetem não apenas comportamentos, mas também repetem uma linguagem. Então, o nosso querido colega Rogério Cancela me enviou uma postagem que eu achei muito interessante. Essa futura geração pode estar simplesmente perdendo o vocabulário, adeus a, inclusive, linguagem generativa, ou seja, esses novos jovens podem simplesmente não saber sequer fazer uma pesquisa no ChatGPT. E isso realmente é um fato. Eu, por exemplo, Márcio, uso muito o chat como um editor de texto. Eu pesquiso, busco a informação, variadas fontes, estruturo o texto, escrevo, hierarquizo essa informação, faço a estrutura do trabalho e dou um comando básico. Eu quero clareza, coesão e coerência nesse texto. É simples assim. Portanto, nesse post de alerta que o Rogério me mandou, ele traz alguns fatores muito interessantes, eu vou listar aqui 3 deles. Em primeiro lugar, nós lemos menos livros como antes. Isso limita a imaginação, o vocabulário, as ideias, o repertório e a capacidade de contar, sobretudo, histórias. Número 2, Márcio, a era do microconteúdo, dos shorts, impede que a gente aprofunde os temas. E sem esse aprofundamento, não se consegue formar uma opinião própria. Você não vai conseguir se tornar um especialista em absolutamente nada. E, número 3, a educação plataformizada, como acontece hoje, onde a gente estuda não para aprender, mas apenas para passar na prova, é um desastre que para a construção do conhecimento de uma vida toda, Márcio. Portanto, parar e processar, pensar, é necessário que a pessoa tenha anos de estudo e as novas gerações acabam não tendo paciência. Elas querem apenas a volatilidade do tempo e das coisas, ou seja, a tal da modernidade líquida que o Bauman fala, aquele autor sociólogo tão importante. E essa superficialidade influencia, sim, o pensar das novas gerações, não, Márcio? Exatamente. Beth, quando você estava falando, eu estava lembrando de um professor há 30 anos, meu professor de sociologia na faculdade ainda. Ele falou, olha, hoje, né, e a era da tecnologia ainda estava engatinhando. Hoje a gente é bombardeado por informações, mas não sabe processar. Né? Um agricultor da Idade Média, ele tinha pouquíssimas informações, mas a informação necessária para ele sobreviver, ele tinha. Beth, o que a gente pode fazer nessa era da superexposição
para separar o que importa? Então, eu acho que essa pergunta é fundamental. E é claro que a gente aqui está generalizando. Existem, claro, pessoas super inteligentes, expoentes, líderes jovens extremamente capazes. Mas, para responder essa sua pergunta, Márcio, eu vou buscar a opinião de uma especialista no assunto, a advogada e professora Ana Frazão, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Além dela ser uma mulher extraordinária, ela é uma comunicadora nata e apresenta um podcast que se chama Direito Digital. Portanto, eu perguntei à Ana como separar isso, Márcio, o que importa do que não importa nos dias atuais. Vamos ouvi-la. Essa é uma questão bastante interessante, por assim dizer, filosófica, né? Porque o que é que nós estamos vendo atualmente? Que todas essas facilidades tecnológicas, elas vêm retirando parte da autonomia das pessoas, porque hoje as pessoas, elas estão reagindo mais do que agindo. Você pega um celular para ver uma mensagem e, de repente, você fica 1 hora, às vezes sem nem mesmo perceber, recebendo um monte de conteúdo inútil, conteúdos que você, em princípio, não teria interesse de ver naquele momento, mas como existem muitas técnicas de engajamento ou de captação da atenção, essas coisas acabam acontecendo. Alguns autores até se referem hoje aos mercados de atenção, ou seja, o nosso tempo, a nossa atenção é disputada o tempo inteiro. Alguns até vão além e dizem, olha, os mercados são de consciências, porque o que se quer, na verdade, é a captura também das consciências das pessoas. Pois é bastante preocupante isso, né? Esse déficit de atenção que a gente tem, né? Eu vejo nos meus filhos, Beth, que às vezes estão mergulhados no celular, mergulhados no programa de TV e não prestam atenção, né, no mundo à sua volta. E ao mesmo tempo a gente tem sido cada vez mais pressionado, né, Beth, a fazer várias coisas. Faz isso, faz aquilo, tudo ao mesmo tempo, tudo é para ontem, tudo é urgente, né? E agora na era da internet, na era das novas tecnologias, a gente está ainda mais pressionado, né? Pressionado a gerar conteúdo, a ser relevante para as redes, né? E ao mesmo tempo a consumir informação, e isso acontece principalmente para crianças e adolescentes, né? A gente vê casos bastante significativos nisso, né? Agora, essas crianças e adolescentes, por exemplo, elas não conseguem, como os adultos que têm um pouquinho mais, né, de estabilidade até emocional, não conseguem regular o uso da internet, né, para poder ter uma vida fora da rede. Como é que isso pode ser resolvido, Beth? Então, Márcio, esses estudos neurológicos e também os debates que existem no campo da psicologia, da própria biologia, né, da política, da sociedade, mostram que a gente está vivendo realmente num mundo que está cada vez mais acelerado e desconectado do tempo da natureza e das forças naturais mesmo, né, de como as coisas acontecem. Portanto, é preciso voltar às origens, a um tempo em que o lazer e o ócio eram valorizados. Por isso, a gente tem que realmente limitar o tempo de tela. Eu começaria colocando esse ponto explicitamente, como reforçando a fala da Ana Frazão. Vamos ouvi-la. Isso é um problema seríssimo. Nós precisamos desenvolver mecanismos de cuidado, de controle. Questões e, por exemplo, cuidados para limitar o tempo de utilização de dispositivos, para evitar que, quando estamos fazendo uma atividade que exija concentração, estarmos também dispersos e analisando mensagens e outras formas de interação o tempo inteiro, são fundamentais. Há muitos estudos psicológicos que mostram que muito do cansaço que nós estamos vivendo hoje decorre dessa multifuncionalidade para a qual o cérebro não está preparado. Ou seja, eu estou trabalhando, mas respondendo mensagens pessoais, e quando eu estou vivendo momentos pessoais, eu estou trabalhando. Então, a gente precisa retomar o controle da nossa vida. Bom, e talvez a resposta, Beth, esteja na educação, né? No reforço da educação. Você falou no começo, por exemplo, a gente está com o chat GPT, muita gente não vai saber nem como usar, né? Nem os termos corretos, né, para poder obter uma resposta satisfatória, né, desses mecanismos, né? A gente parece que é necessário que a gente desenvolva a habilidade, né, nesses novos tempos para usar a internet
como justamente uma ferramenta de aprendizagem, né, e não de dispersão, né? E isso vai muito além só de ficar nas redes sociais, não é? Mas quem vai ser responsável por isso, Beth? A própria pessoa vai adquirir um grau de consciência? A família? Quem vai dar o caminho? Exatamente, Márcio. Eu acho que esse é um assunto que vai muito além da família e da pessoa. Mas a gente não pode esquecer que, sobretudo, existe uma participação, uma parcela individual que a gente precisa, como a gente está aqui numa emissora, a gente precisa colocar as pessoas para pensarem, porque a gente não vai ser tutelado a vida inteira. Portanto, é claro que esse é um assunto para as escolas. E desde o início, desde o comecinho das escolas, a gente não chegou nesse ponto. Esperamos que nós possamos realmente reforçar esse lado de trazer uma disciplina sobre um uso racional, inteligente e razoável da internet para a aprendizagem. Isso viria também com uma legislação. A gente precisa reaprender, Márcio, a usar a internet e reivindicar a internet que nós queremos. Portanto, eu vou fazer uma metáfora muito singela. Por exemplo, eu tenho uma mangueira. Eu posso usar uma mangueira para bater numa pessoa ou para regar um jardim, certo? Portanto, essa é uma forma de chamar a atenção de que a sociedade realmente precisa, por si só, a partir dos núcleos e da localidade, aprender a pensar, construir e a agir. E quando a sociedade não se organiza nesse sentido, o que acontece? O mercado faz, e faz pensando nos seus interesses corporativos e privados, e exclusivamente. Portanto, esse é o alerta que, mais uma vez, a Ana Frazão faz. Vamos ouvi-la. A tecnologia, ela tanto pode nos libertar, como ela pode nos escravizar. E quem vai decidir se ela vai ser utilizada em um sentido ou no outro somos nós. Se esse aspecto já é suficientemente preocupante, a gente tem visto também que a tecnologia tem trazido uma espécie de retardamento, ou muitas vezes de diminuição mesmo das nossas habilidades cognitivas. Então, hoje, nós não memorizamos mais nada, nós não sabemos calcular, porque temos todos os recursos no celular, que muitas vezes se tornou quase que uma espécie de segundo cérebro acoplado ao cérebro verdadeiro. Agora estamos diante de um chat GPT, daqui a pouco as pessoas não saberão mais escrever, não saberão mais produzir textos. E a gente tem vários estudos muito interessantes mostrando que, inclusive, o QI das atuais gerações ele está inferior ao dos pais, exatamente porque esse excesso de dependência tecnológica não está sendo bom nesse sentido. Então, mais uma vez, aqui a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente precisa realmente entender que, se não mantivermos o nosso livre-arbítrio, o nosso controle sobre as nossas vidas e até mesmo as habilidades cognitivas que nos permitirão interagir com as máquinas, mas sempre na posição de controle, não sendo controlados pelas máquinas, dificilmente a gente vai conseguir até mesmo exercer nossa humanidade, até mesmo construir uma vida saudável e feliz. E aí, Beth, como é que a gente começa a mudar tudo isso? A gente começa fazendo a nossa parte, Márcio. Eu acho que se cada um abandonar um pouco a rede social, uma meia hora a menos a cada dia e abrir o livro, nós teremos com certeza uma geração mais presente, mais consciente e com certeza mais inteligente. Muito bem, essa foi a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso no quadro Papo de Futuro. E você, eu lembro sempre, pode contribuir conosco, mandando uma mensagem para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 78 90 80. Por enquanto, eu agradeço a você, Beth, e te espero na semana que vem. Até a próxima semana.